Temos bastidor para trazer para vocês. Bom, você está vendo que está repercutindo no mundo e está fazendo com que Bolsonaro seja tratado realmente como pária nos Estados Unidos, com 20% da bancada democrata na Câmara dos Deputados reivindicando o cancelamento de qualquer visto que esteja dando abrigo ao ex-presidente do Brasil lá na Flórida, onde ele foi se refugiar. Bom, vocês viram também como as agências de notícia norte-americanas estão tratando o que aconteceu aqui no Brasil e não era a CNN, tá? Estão tratando como saque, invasão, tentativa de golpe, acionamento ilegal de militares e de deturpação do resultado da eleição. Gente, o nosso filme está tão queimado por conta do que aconteceu, não nosso enquanto país, mas é que se expôs muito a face de uma horda extremista, que muita gente, inclusive eu venho repetindo isso, né? Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vinha dizendo, olha, falar é uma coisa, fazer é outra, falar não é nada, fazer que é outra, falar não é crime, fazer foi feito, né, da maneira mais brutal e arrasadora possível. Por conta da repercussão imensa desses atos, eu fui a campo hoje tentar remontar o dia que marca a história do Brasil como o ataque mais brutal à capital da República desde a sua fundação e o ataque mais brutal à nossa democracia desde o fim da ditadura militar, né? Os militares entraram com muita gente dizendo que eles iam só fazer uma transição suave para a próxima eleição, coisa de no máximo 2 anos, e eles ficaram mais de 20, né? Deixando um legado também de ultrainflação, dívida elevada, tortura e, infelizmente, mortes também, além dos feitos ali, digamos. De todo modo, esse que aconteceu agora no último dia 8 de janeiro é o ataque mais brutal já sofrido pela nossa democracia. E aí, eu fui a campo falar com as fontes para poder entender como isso aconteceu aos olhos de Luiz Inácio Lula da Silva. E o que eu vou trazer para vocês agora é uma espécie de hora a hora da agenda. Era um domingo normal, Lula sabia, tinha os reportes, né, de que havia essa manifestação. Flávio Dino chamou as forças que estavam ao alcance dele e Lula foi cumprir a agenda que ele havia previsto. Ele estava rumo a Araraquara, cidade governada por um aliado, o prefeito Edinho Silva, que sofria as consequências de chuvas imensas que caíram no período de 24 horas pela cidade, provocando uma ruptura sem precedentes da situação de infraestrutura civil em Araraquara. Então, Lula fez o seguinte, Lula foi até a base aérea em Brasília, pegou uma aeronave e desceu na base aérea da Embraer, na cidade de Gavião Peixoto. É uma base aérea, é um aeródromo, na verdade, tem uma pista bem grande, inclusive reputada aí por ser uma das maiores aqui no interior de São Paulo. De Gavião Peixoto, ele seguiu com a comitiva de carro até Araraquara, porque fica ali na imediação. E foi nesse traslado Gavião Peixoto, Araraquara, que toca o telefone do ajudante de ordens e o presidente é avisado. Lula, estão invadindo a esplanada sob leniência da Polícia Militar. Lula pediu mais informações e ação rápida e foi cumprir a agenda que, gente, demandava uma atenção. Famílias chegaram a perder 5 membros de uma mesma família por conta do que aconteceu em Araraquara. A cidade nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Bom, Lula foi cumprir a agenda, mas depois disso parou. Ele foi até a prefeitura de Araraquara, pegou o gabinete do prefeito Edinho Silva e montou uma espécie de bunker da crise ali. Foi lá, do gabinete do prefeito de Araraquara, que Luiz Inácio Lula da Silva passou a discutir e falar com as pessoas o tempo inteiro, cobrando muito os auxiliares, em especial 2, Flávio Dino e José Múcio Monteiro. E tinha uma palavra de ordem, Lula, eu quero que resolva e resolva rápido, não pode demonstrar fraqueza, resolve rápido. O que é que a gente vai fazer? O governo do Distrito Federal não está dando conta. Quando isso é posto na cara do gol ali, com Lula declarando, o governo do Distrito Federal não está dando conta, não tem mais condição de fazer, eu já conto a visão de Ibanez logo mais, começa uma série de sugestões a serem feitas. E aí sugerem a Lula a decretação da lei da ordem, né? Da GLO,
que era exatamente o que estavam pedindo os manifestantes da extrema-direita, os criminosos, porque eles entendiam que isso levaria a uma tomada de poder pelas Forças Armadas. E aí Lula é taxativo. Lula diz não. É isso que eles querem e isso nós não vamos fazer. Surge, então, por meio do grupo de discussão desse bunker que estava lá, e tinha ministro que não tinha nada a ver, mas estava dando pitaco. Por exemplo, tinha ex-governador, o grupo é experiente na gestão de conflito, então foram falando. Pelo telefone, o pau estava centrado mesmo, era no Múcio e no Flávio Dino. Pois muito bem. Lula, então, descarta a GLO, decidem pela intervenção. O decreto é feito em Brasília, é enviado para Araraquara para o gabinete de Edinho Silva, Lula assina ainda lá. E aí eu perguntei, tudo bem, e o nome do Capelli, que é o interventor, né, que era o número 2 do Ministério da Justiça, quem foi que deu? Foi o Lula que escolheu? Por que ele? Aí ele falou, não, a fonte, o Capelli é uma escolha do Flávio Dino. Quando ficou decidido que ia ter intervenção federal na segurança, ou seja, a partir de agora quem vai mandar na tropa de segurança é o governo federal, porque o governo do DF não demonstra condições claramente não tem condição de gerir o que está acontecendo. Aí o Lula pergunta para o Flávio Dino, por que eu estou detalhando isso? Porque isso é demonstração de confiança. Quem é? Quem vai ser? Aí o Flávio Dino fala, para a intervenção eu tenho o Capelli. É o Capelli, o meu nome é o Capelli. Aí o Lula vai lá e fala, então tá nomeado. Isso é voto de confiança. Mesmo na crise, voto de confiança. Mesma coisa que aconteceu ali, por exemplo, com o José Múcio Monteiro. Quando tem ali a reunião, a coisa, o Lula percebe que o diagnóstico que o Múcio havia feito para ele estava errado. Por isso que a cobrança houve, né? Porque o Múcio, 4 dias antes, estava na reunião de ministros falando, olha, são no máximo 200 acampados aqui em Brasília e no Brasil inteiro só 6 mil. É uma franja, é um grupo muito pequeno, isso vai diluir naturalmente, a gente vai terminar esse acampamento domingo à noite com tranquilidade, tá afiançado. E aí depois no sábado o Múcio é surpreendido com a informação que tem mais de 100 ônibus chegando em Brasília, se sente traído, Lula também. O que vem depois disso, né? Entregam o decreto, o Lula faz o monitoramento da situação de Araraquara mesmo, e aí ele decide falar com a imprensa, para dizer não se omitir. E isso marca a segunda etapa da reação lulista, que é a segunda etapa da reação, digamos, pública, né? Com muita força midiática, porque ele fala naquele tom duro, ele estava irritado, ele estava indignado, e essa noção de urgência, né, é agora, eu decretei intervenção, é 2 horas, vamos resolver, não pode parecer que não tem pulso, não tem ação. Isso estava muito forte nas falas dele o tempo inteiro. Aí o Lula ainda fala esse pronunciamento lá em Araraquara, volta, fala com os apoiadores que estavam esperando ele lá, volta para a base aérea em Gavião Peixoto, já avisando que está indo para Brasília direto para o Palácio da Alvorada, que ele queria vistoriar o que tinha acontecido. E lá eu perguntei, o Lula chorou? A fonte me disse que não, mas ele estava muito abatido. Porque, bom, 8 anos da vida ali, já depois mais uns 6 anos com o Dilma. Então, assim, né? E aí ele fez uma pergunta que eu achei interessante, né? Quando ele viu tudo, quase me falha. Lá de Araraquara, ele falou com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco e com a Rosa Weber. Então, quando vem a ideia que o Arthur vocaliza, né, foi logo após a conversa dele com o Lula no Twitter, que o Arthur fala no próprio domingo, estou à disposição para fazer uma reunião com os 3 poderes, o que aconteceu é inaceitável e vai ter resposta à altura. Ali foi assim que ele desligou com o Lula. E aí o Lula já tinha falado com o Pacheco, que colocou o veneziano à disposição porque ele estava fora, estava voltando para Brasília, com a Rosa Weber. Quando o Lula vai no Palácio do Planalto, ele já tinha falado com a Rosa Weber pelo telefone e avisa, eu estou indo ao Supremo para ver o que foi que aconteceu. E é ali na frente do Supremo Tribunal Federal que eles têm essa conversa que eu reputo histórica, né? Tem aquela foto, a imagem do Lula com a Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Roberto Barroso vistoriando o Supremo cenário de guerra, de bombardeio, até porque soltaram mesmo granada lá dentro. E o Lula vira para os auxiliares que estão mais perto dele e fala, o meu gabinete, como é que está o meu gabinete? E aí os auxiliares falam, o gabinete do senhor está intacto,
presidente. Por quê? Porque a porta do gabinete do presidente da República é blindada. E aí o Lula fala, então a gente vai fazer a reunião amanhã no meu gabinete. Pode ser, Rosa? Porque o Supremo está sem condições. Pode. E ali se fecha, começa a reação institucional pesadíssima que você vê no dia seguinte com reunião dos três poderes e decisão judicial na rua, reagindo a essa mega crise na esplanada dos ministérios.